Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você pode repetir comigo assim, por gentileza? É melhor obedecer. Vamos lá mais uma vez. 1, 2, 3 e... Amém? Se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Nós, desde pequeno, nós aprendemos na igreja que na escola do crente nós aprendemos diferente do que na escola secular. E as primeiras palavras que nós aprendemos na igreja é obedecer. Obedecer. E obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que uma fase da sua vida, o seu pai, a sua mãe, já lhe pediu para fazer algo e você não queria fazer. Mas mesmo assim, você obedeceu. Seja por respeito aos seus pais, seja por medo de tomar uma surra, seja qual for o motivo, você já obedeceu. E obedecer não é fácil, muitas das vezes. Nós lemos um texto aqui que fala a respeito de Samuel e Saul. Saul já, por algumas vezes, já começou a dar uns vacilos, já começou a entristecer a Deus, ao Espírito Santo, já começou a desobedecer às ordenanças de Deus. Certa feita, Deus, através de Samuel, tinha falado para Saul esperá-lo para fazer um sacrifício ao Senhor, diante até de uma batalha. Só que a Bíblia diz que Saul vê o povo indo embora e o inimigo se aproximando, ele vai e toma a posição do sacerdote e oferece o sacrifício ao Senhor. Nós vemos que Deus respeita os princípios. O rei é rei, sacerdote é sacerdote. Cada um tem a sua função. Só que a Bíblia diz que Saul, ele olha para o povo indo embora e não obedece àquilo que lhe foi ordenado. E toda vez que eu vejo isso na vida de Saul, isso serve para nós, obreiros, líderes, porque a Bíblia diz que Saul se preocupou em ver o povo ir embora e não se preocupou em obedecer à ordem do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo hoje em que os obreiros, irmãos, líderes, muitas das vezes nos preocupamos em agradar o povo e não agradar a Deus. Só que não adianta, irmão, eu lhe agradar. Não adianta eu lhe trazer mensagens que amassageiem o seu ego, sendo que eu não estou agradando a Deus. É mais favorável para nós agradarmos ao Senhor
do que agradarmos aos homens. A Bíblia Sagrada também vai nos dizer que Deus, através de Samuel, vai dar mais uma lição em Saul. Eles estão em uma peleja contra os amalequitas, e a ordem era: mate todos os amalequitas. Tudo que pertence aos amalequitas, não deixe sobreviver nada. Aí a palavra do Senhor diz que eles vencem a batalha, matam o povo. Só que a Bíblia diz que Saul poupa-lhe os melhores dos animais, os melhores dos gados, ovelhas, bois, e poupa o rei de Amaleque. Aí a Bíblia Sagrada diz que Samuel está chegando. E quando Samuel está chegando, a palavra do Senhor diz que Samuel começa a ouvir um barulho. Começa a ouvir um mugido. Por mais que Saul queira esconder do profeta, não tem como esconder de Deus. Samuel chega e quando ele começa a entrar no arraial, no lugar, ele começa a ouvir um barulho. Bé. Tem até efeito especial na pregação, você viu, né? É para você entender o mistério. Quando ele chega e começa a ouvir esse barulho, ele diz: opa, mas a ordem de Deus não era para acabar com tudo? A ordem de Deus não era para matar tudo? Não deixar nada? E o que eu acho interessante é que no versículo 15, versículo 21, Saul vai jogar a responsabilidade no povo. Saul vai dizer assim: não, Samuel, mas o povo quis perdoar ele. Não, Samuel, mas o povo desejou pegar os melhores das vacas e dos bois, dos animais. Você percebe aqui que Saul, ele não lidera para estar na vontade de Deus, mas ele lidera para querer agradar o povo. E essa é uma grande dificuldade que todo líder tem, todo pastor tem, todo líder tem, líder de adolescente, líder de jovem, líder de criança, líder, qual seja a liderança na empresa, tudo, seja qual for. Nós temos a preocupação de agradar a Deus, mas também temos que saber conviver entre os homens. Só que Saul, ele sempre está querendo priorizar, agradar o povo. E também outra lição que eu aprendo com Saul, é que Saul, ele sempre transfere a responsabilidade em alguém. Você já percebeu que toda vez que você conversa com o irmão que falta um mês na igreja, se afasta da igreja, quando você conversa com ele, ele sempre vai achar um culpado para o motivo daquilo que ele está vivendo? Eu saí porque o ministério é assim. Eu saí porque fulano fez isso. Eu saí porque Beltrano fez isso. É a síndrome de Saul, irmão. Que isso já está na natureza adâmica que nós temos. Como assim? Adão pecou, e quando Deus chega para Adão, o que Adão diz? Senhor, não fui eu não. Foi a mulher que tu me deu. E até hoje fazemos essa transferência de culpa. É por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os nossos defeitos, a Bíblia não maqueia os defeitos. O mesmo homem em que a Bíblia diz assim, ó, eu achei um homem segundo o meu coração, Davi, é o mesmo homem que a Bíblia mostra ele adulterando e preparando um assassinato. Aí você olha aqui e diz, mas como que pode esse homem que matou, adulterou, é o homem segundo o coração de Deus? Eu acho uma grande característica em Davi.
Davi era homem, irmão. Davi, quando ele pecava, ele não falava assim, é culpa de fulano. É culpa da mulher que ficou tomando banho lá e eu vi, é culpa dela. Eu já tratei casamentos, já tratei assuntos, que tive que ouvir o marido chegar para mim e falar, pastor, eu traí minha mulher porque minha mulher não comparece, então eu fui procurar lá fora. Dá aquela vontade de pegar a Bíblia, a maior, querendo ainda justificar, querendo ainda dar uma justificativa e culpar a mulher. Davi, quando ele pecava, quando ele errava, ele chegava, Deus me perdoa, fui eu. Não foi fulano, não foi Beltrano, a culpa é minha. E Deus se agrada de pessoas que são sinceras. Muitas das vezes você não consegue compreender porque o fulano cai, levanta, mas quando ele está de pé, a vida dele é abençoado demais. E a gente fica perguntando assim, mas rapaz, como que pode, irmão? Caiu esse dia, já está de pé, já está fazendo isso, já está recebendo aquilo, já está fazendo. É porque tu não conhece a intimidade e a sinceridade que ele tem diante de Deus, que você muitas das vezes é hipócrita e não tem. Você demonstra ser um religioso e vive uma vida de aparência e não tem essa sinceridade diante de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, por mais uma vez, vai trazer mais uma palavra dura para Saul. Saul, não é melhor obedecer a Deus do que sacrificar. Deus não tem mais prazer naquele que obedece do que naquele que sacrifica. E quando eu falo de obediência, não há como falar de obediência sem antes também falar um pouquinho da desobediência. O que era obedecer? Eu fiquei pensando nisso desde quarta-feira. O que é obedecer? É você seguir as orientações que lhe foram dadas. É você andar de acordo com aquilo que foi lhe instruído. É você estar diante daquilo e viver aquilo a qual você disse que ia fazer, um propósito e algo do tipo, e seguir aquilo. E quando eu vejo o sentido do obedecer, eu também vejo as consequências ou os resultados de obedecer a Deus. E também vejo as consequências daquele que desobedece a Deus. E desobedecer a Deus traz algumas consequências. Primeira consequência da desobediência: não há como não lembrar dele, Adão. Olha, você pode comer de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a consequência da desobediência? A quebra da comunhão, a quebra do relacionamento com Deus. Quando vivemos debaixo de desobediência, o primeiro ponto a respeito disso é causar uma quebra de aliança com Deus. É causar um desconforto. É me afastar do Senhor. Quando eu vejo na Bíblia a respeito de desobediência,
além de me afastar de Deus, eu prejudico a minha vida e aqueles que estão ao meu redor. Como assim, pastor? Eu me lembro de Acã. A ordem de Deus era: tudo que estiver em Jericó vai ser levado ao Senhor. Vamos oferecer a Deus. Aí Acã olha aquela capa bonita, pega algumas pratas, ouro, esconde. O povo vai para a guerra. E por causa da desobediência de Acã, o povo perde a guerra. Olha só o que a desobediência causa. Quando volta o povo, Josué vai consultar a Deus, diz assim, tem anátema no meio do povo. Tem alguém que está debaixo de desobediência. Eles vão tirando a sorte, lançando a sorte naquela época. Vão consultando ao Senhor e falando, e vai cair na casa de Acã. Aí a Bíblia diz que é apedrejado Acã, seus filhos, suas filhas, esposa, tudo deles são apedrejados e foram queimados. Observe, o filho pecou? Não. A esposa pecou? Não. Mas por causa da desobediência de Acã, não só a sua vida foi prejudicada, mas toda a sua família sofreu. Toda a sua família padeceu. Olha só a consequência da desobediência. Primeiro, me afasta de Deus. Quebra minha comunhão com Deus. Segundo, prejudica aqueles que estão ao meu redor. Prejudica a minha família. Prejudica aqueles que estão comigo no mesmo barco. Como assim? Você lembra de Jonas? Deus falou para Jonas: Jonas, eu tenho uma mensagem para você entregar em Nínive. Ele entra no barco e foge. Por causa da desobediência de Jonas, vem uma tempestade e todo mundo que está no barco começa a lançar suas fazendas para o mar. Que isso, pastor? A desobediência ao Senhor também causa prejuízos financeiros. A desobediência também causa prejuízos financeiros. Porque a Bíblia diz que no navio todos pegavam as suas fazendas, suas economias, seus bens que estavam ali em espécie e lançavam para o mar. Perderam por causa de um homem que estava no navio, que estava desobedecendo a voz de Deus. Quando falamos de desobediência, a desobediência, ela nos faz perder a unção do Espírito Santo de Deus. Vou repetir. A desobediência, ela nos faz perder a unção do Espírito Santo de Deus. Quem, pastor, na Bíblia desobedeceu e perdeu a unção do Espírito? Sansão. Brincava com o pecado. Ele tinha um voto nazireu. Tinha que seguir, estar em obediência. Mas tudo que era para ele fazer, ele não fez. Certa feita, ele se levanta e diz: como das outras vezes eu me levantei e Deus me deu vitória. A Bíblia diz assim: e se levantou Sansão e o Espírito de Deus não estava mais com ele. E eu falo isso com muito temor, porque a pior coisa que deve ser para o homem é ele pensar que está tudo bem. Sansão levantou e diz assim: eu vou me levantar, Gilson, e das outras vezes como foi, vai ser tudo igual, Deus vai me dar vitória de novo. Só que o texto diz assim, e não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele.
A desobediência nos faz perder esta unção. Por quê, pastor? O que é a unção? A unção nos capacita para fazer coisas que o natural não consegue fazer. Oh, glória ao nome de Jesus. A unção faz a diferença. É diferente quando você vê alguém tocando com unção. É diferente quando você vê alguém pregando com unção. É diferente quando você vê alguém cantando ao Senhor com unção. É diferente quando você vê alguém trabalhando na igreja com a unção. É diferente quando você está vendo alguém fazer algo na casa do Senhor com a unção do Espírito Santo de Deus. É algo que nós sentimos e muitas das vezes nem sabemos explicar. A gente só olha e fala assim: aquele camarada ali, aquela ali tem algo diferente na vida dela, aquele ali tem algo diferente na vida dele. Por quê? É a unção do Espírito Santo de Deus sobre ele. E quando andamos em desobediência, perdemos isso. Você pode falar para esse crente que está perto de você? Diga para ele assim, ó: cuidado, viu? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Se a desobediência causa a quebra da comunhão, se a desobediência causa prejuízos, não apenas para mim, mas para os que estão ao meu redor, para a minha família, se a desobediência causa a perca da unção do Espírito Santo, você pode repetir comigo assim, ó: a obediência nos dá vitória. Oh, glória! E eu não posso usar outra pessoa sem antes falar dele. O nosso exemplo maior. Oh, glória! É o pastor Vitor? Está longe demais, sou falho demais. É o nosso pastor presidente? Também não. É esse irmão que está sentado do teu lado aí? Muito menos. Quem, pastor? Jesus Cristo. Aí o texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha o que ele diz: sendo até a morte. Aleluia. E morte de cruz. Aí vem o resultado da obediência, Natan. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, debaixo da terra. Aí o versículo 11 diz assim, ó: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Será que você pode segurar na mão desse crente que está perto de você? Fala para ele assim, ó: vale a pena obedecer, irmão. Vale a pena obedecer. Cláudio, vale a pena. Jonathan, vale a pena. Nicásio, vale a pena. Flávio, vale a pena obedecer, porque quem obedece tem vitória.
Oh, aleluia, nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de obediência, e como eu disse no início, muitas das vezes não é fácil obedecer. Não é. Você quer ver? Certa feita um homem estava com uma lepra, e ele ficou sabendo que tinha um homem de Deus. Foi até o homem de Deus. O homem de Deus nem atendeu ele na porta. Mandou um servo chegar até ele e dizer assim: ó, o profeta falou, se tu quer ser curado, vai lá no Jordão, dá 7 mergulhos, pronto, é só isso. Mas ele não vai nem me receber. Não, ele só mandou essa palavra para você. Pensa no homem, deve ter ficado bravo, irmão. O camarada veio de outro país, trouxe um monte de coisa, rico, cheio, porque sabe que gente que tem, ele quer ser gente, né? Quer que seja do jeito dele. O homem de Deus nem saiu de casa, falou assim: ó, fala para ele lá no Jordão. Ele ficou bravo. Eu não vou. Mas eu acho lindo que eu vejo o Espírito Santo na vida dos homens que estavam ao redor dele. Porque não é desse jeito conosco? Às vezes Deus fala pra gente algo, a gente lê um negócio na Bíblia e fala assim: eu não vou fazer isso não, que negócio é esse? Não tem como fazer isso não. Aí o Espírito Santo faz, rapaz. Oh, aleluia. Faz. Mas tem melhor. Mas aí os céus olham para Naamã e falam assim: mas Naamã, se o rei mandasse você fazer isso, se o profeta mandasse você fazer isso, tu não ia fazer? O que custa? Vai no Jordão, dá 7 mergulhinhos. Aí eu imagino ele bufando, irmão, tirando a roupa, bravo, cuspindo fogo, tira a roupa e todo leproso. Ele vai entrando no Jordão. Aí, dá-lhe 1, dá-lhe 2, dá-lhe 3, quando está 4, quando está no 4, ele fala assim: tem nada ainda. No 5º, no 6º, quando ele levanta do 7º, oh glória. Ô irmão, fale para quem está do teu lado, fala para assim: ó, quem obedece recebe cura, irmão. A obediência traz cura, neleba seribicalai. A Bíblia diz que quando ele levanta, ele olha e diz assim: meu Deus, a minha pele está como uma pele de criança. Aleluia. Por quê? Porque a obediência traz cura. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar em nome de Jesus para você. Se você tem procurado viver em obediência na palavra de Deus, eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo: receba saúde, saúde espiritual, receba saúde no teu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, fecha a tua mão tomando posse, e se você pode, verbalize glória, louvor e honra ao Senhor. Quarta-feira, Abraão, eu estava sentado ali. Adianta, você pregando, eu estava sentado ali. O Espírito Santo falou no meu coração assim, eu vi. Até eu comentei com o Cláudio agora aqui. Tá difícil quarta-feira. Quarta-feira está faltando muita gente. Parece que o povo escolheu a sexta-feira. Glória a Deus por isso. Glória, continue assim. Só que a gente que passou, a gente não quer ver só um culto bom, a gente quer ver todos. E eu estava ali, e o John está pregando, e eu falando com o Espírito Santo: Senhor, eu creio no agir do teu Espírito nesses últimos tempos da igreja. Eu quero ver esta igreja cheia do teu Espírito. Eu quero ver o mover do teu Espírito neste lugar. Eu quero ver o mover do teu Espírito nesse lugar, Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo fale conosco de uma maneira, cure, restaure, liberte, transforme. Aleluia. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: Abraão, a obediência gera avivamento. Você pode repetir comigo assim: a obediência gera avivamento.
Mais uma vez, a obediência gera avivamento. Como assim, pastor? Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles assim: ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Irmão, Jesus, depois que ele ressuscita, fica 40 dias com os discípulos. A Bíblia diz que ele é assunto aos céus, diante de 500 pessoas vendo, cerca de 500 pessoas vendo Jesus sendo assunto aos céus nas nuvens. 2 homens de brancos aparecem e dizem assim: da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele descer. Oh glória, oh glória. Imagina, irmão, ei, eu começo a imaginar, eu fico pirando, irmão. Ô Abraão, você pode ter a noção como que foi aquele dia? Claro que vocês têm noção daqueles 500 irmãos que estavam vendo Jesus subir nas nuvens. Oh aleluia, oh aleluia. De repente eles olham, não tem mais nada. O que tem? Uma palavra: ficai. Ficai em Jerusalém. Oh glória. Faltava 10 dias para o dia de Pentecoste. A promessa se cumpre no dia de Pentecoste. Só que no dia de Pentecoste a Bíblia diz que não tinha mais 500. Cadê os outros 380, Gilson? Que viram com seus olhos Jesus subindo aos céus. Por isso que eu falo que obedecer não é para muito. Viver uma vida de obediência na palavra de Deus não é para todo mundo. Aleluia. A maioria não aguentou esperar. A maioria não aguentou ficar debaixo daquela palavra, obedecendo a fala de Jesus. Mas uma minoria, cerca de 120 irmãos, enquanto a maioria desistiu, tinha 120. Oh glória. Enquanto a maioria está dizendo assim, ó, casa, separa, casa, faz de novo, vive com uma mulher, vive com duas, tá tudo bem, não pega nada. Mas tem uma minoria que fala assim, não, ser fiel até a morte. Enquanto a maioria está dizendo assim, ó, não, você pode vir para a igreja, mas você pode ir para a balada também, você pode tomar um pouquinho, encher a carinha com os amigos no bar, não tem problema não. Olha, a Bíblia não condena isso, que é isso? Não, você pode estar na igreja também e fumar um pouquinho, dar um baseadinho, ficar um pouquinho, olha, vai aliviar um pouquinho. Você pode, não, você pode ficar na igreja, mas você pode roubar também, ninguém vai ficar sabendo, é pouquinho que ninguém vai ver. Você pode ficar na igreja, trai a mulher. Você pode ficar na igreja, vive de qualquer jeito, como se estivesse no mundo, não pega nada. A maioria está fazendo, mas tem uma minoria ainda. Alamaia candarabachori andarai. Tem uma maioria que para ele cantar, canta de qualquer jeito. Toca de qualquer jeito, Matias. Rege de qualquer jeito. Pega no pão de qualquer jeito e para ele está tudo bem. Pega no cálice de qualquer jeito e para ela está tudo bem. Vive uma vida de aparência e para ele está tudo bem. Mas ainda tem uma minoria.
Eu não vou subir nesse altar de qualquer jeito, não. Eu não vou ficar o dia todo no celular, na internet, na televisão e depois sobe no altar fingindo que está tudo bem. Não. Eu vou me preparar. Eu vou jejuar. Eu vou buscar. Eu acredito que ainda tem gente comigo também aqui que quer viver um grande avivamento nesta última hora. Eu não sei você, irmão, mas estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Fale para esse crente que está do teu lado assim, ó. Se você quer viver coisas extraordinárias com Deus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver um avivamento nesta casa, vamos estar debaixo de obediência. Obediência à palavra. Ai, irmão, só quem está entendendo que o Espírito Santo está falando com a sua igreja, levanta as mãos aos céus, levanta. Só quem pode dar glória, dá glória. Só quem é batizado com o Espírito Santo. Você está proibido de falar em português. Fala em língua estranha agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Segura na mão desse crente, segura. Você quer viver debaixo de obediência? Você quer viver um renovo, um avivamento? Olha o que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Na casa de Deus tem que ter alegria, irmão. A Bíblia diz assim, ó: na casa de Deus será chamada casa de oração. Tem que ter oração. Olha o que o salmista diz: e no templo cada um diz glória. Oh, glória. Que é isso, pastor? Você quer viver um avivamento? Você quer viver um renovo? Vamos obedecer o que a Bíblia diz. Como? Quando chegar na casa de Deus, enche o pulmão para adorar ao Senhor. Enche o pulmão para glorificar a Deus. Só quem está entendendo o que a palavra de Deus está falando conosco hoje, fica de pé dando um brado de glória. Fica. Levante as suas mãos aos céus, levante. Levante as duas mãos aos céus. Feche os teus olhos. Abra o teu coração agora. Vamos encher esta casa de adoração a Deus.